Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez para a continuação do nosso bate-papo com o papai. Hoje nós estamos num momento muito feliz, porque estamos aqui os três Feliciano de Carvalho. É um momento para ficar registrado, porque é um momento singular. Eu acho que é fundamental informar aos nossos espectadores que essa tradição do nome Feliciano de Carvalho vem do meu bisavô, do Antônio Feliciano de Carvalho, depois do meu avô, Antônio Feliciano de Carvalho Filho, depois passou para o papai José Feliciano de Carvalho, eu, José Feliciano de Carvalho Júnior, e o meu filho, que é o Feliciano de Carvalho, defensor público da União, que hoje me orgulha a família toda com os títulos e com o trabalho dele dedicado aos pobres na Justiça Federal. Então, eu espero que seja do agrado de vocês todos. Meu filho Feliciano é o cidadão que entrou agora nos ENTA. Ele agora tem 40 anos e 200 não sairás, tá certo? E estamos todos aqui bem felizes com a oportunidade que vocês estão nos dando da gente poder bater esse papo, que seja um papo agradável a todos. Nano, faça suas apresentações e depois eu passo a palavra lá pro pai. Pois não, para mim é uma alegria, uma felicidade muito grande estar com o papai, estar com o vovô. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria, né, que os nossos telespectadores, né, comentassem aí se realmente acha que eu tenho 40 anos. Com certeza aparenta menos, não é verdade? Não é? Mas para mim é um privilégio estar aqui com o Dr. José Feliciano de Carvalho, o Dr. José Feliciano de Carvalho Júnior, que desde o nascimento me legaram um certo peso na minha jornada de vida. Porque eu tenho o mesmo nome de dois homens extraordinários que se destacaram pelo trabalho, pela dedicação, pela honestidade, pela capacidade e pela inteligência. O que gerou para mim um desafio muito grande no sentido de carregar esse mesmo nome, mas que sem dúvida foi um presente de Deus e um estímulo para que eu sempre procure me pautar no mesmo caminho que meu pai e meu vovô trilharam na vida, no sentido de tratar as pessoas, no sentido de procurar sempre se melhorar. Enfim, exemplos extraordinários que hoje, nesse momento, né, nós estamos registrando aqui uma conversa de nós três que sempre aconteceu em nossas vidas e temos essa oportunidade maravilhosa de deixar isso para a posteridade, né? Para minhas filhas um dia poderem ver isso. Enfim, todos os entes queridos. Então é uma alegria muito grande e vamos para o nosso debate. Vamos. E aí, pai, como é que tá hoje? Tá tudo bem? Tá tudo em paz. Paizinho, eu queria retomar assim aquela linha de conversa que a gente estava tendo, mais ou menos cronológica dos eventos de sua vida. E aí, eu me lembro que o senhor já me informou que trabalhou nos Correios e Telégrafos. Foi de quando a quando? Eu não me recordo direito, mas quando eu fui para os Correios, eu ia entrar no 4º ano da Faculdade de Direito. Era nessa época que a gente fazia a inscrição na OAB no cargo de solicitador. E se eu estivesse ainda trabalhando no fórum, na justiça, eu estava proibido de me inscrever na OAB. Ah, sim, quer dizer que o senhor começou a trabalhar primeiro no Fórum Clóvis Bevilacqua. Foi assim? lá, foi onde meu aprendizado foi lá. Ah, Lá eu fiz um aprendizado extraordinário. Trabalhei, 5 anos. 5 anos antes de eu me formar, eu já trabalhava lá. Trabalhava lá no fórum, fazendo audiência, preparando mandados de citação. o senhor era escrevente. Era escrevente. Eu era escrevente, fazia as audiências com juízes cultos, juízes às vezes duros, juízes impertinentes e juízes sábios. Eu me vangloriava, eu ficava pensando ali,
como esse camarada tem cultura. Tranquilo, mas era empedernido, era de uma moral extraordinária. A gente sentia o orgulho da justiça. Pela qualidade Pela qualidade intelectual. da postura dele como juiz, da responsabilidade da função pública. Eu me lembro demais que havia 2 irmãos que eram juízes, o Mário Peixoto de Alencar e o Altacílio Peixoto de Alencar. O Altacílio tinha vindo da Estrada de Ferro. Ele tinha sido funcionário da Estrada de Ferro, no tempo que os trens eram a lenha. Então ele conhecia tudo. Tudo, até do armazenamento da lenha dentro do trem, ele conhecia. Quando caiu uma indenização, que era para a primeira vara, aí ele dava show nas testemunhas, nos depoimentos pessoal, porque ele conhecia os meandros, as coisas sutis da vida do funcionário da Estrada de Ferro. E o Mário Peixoto de Alencar, não. Esse era diferente. Eu fazia audiência com ele era meio difícil da gente conseguir anotar, que tudo era à mão. Não era máquina, não. Tudo era à mão. Porque ele fazia uma audiência andando em derredor da mesa. Ora, em derredor da mesa, às vezes uma palavra eu não percebia direito, tinha que perguntar de novo. E fazia o processo, ele não queria nem um processo em casa. Não quero processo em casa, eu trabalho aqui. Aí fazia a audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal. Começava do autor, do réu, a estima do autor, a estima do réu. Tomava o depoimento de todo mundo, depois ele disse, aberto os debates. Com o autor, o senhor tem 20 minutos para falar. Entregava a palavra a ele, depois ao réu, depois ele se levantava e dizia, vistos, etc. E proferia a sentença. E prolatava a sentença na cara do freguês. Aquilo me impressionava profundamente, porque ele tinha um tirocínio extraordinário de tudo que foi dito pela parte no depoimento pessoal, que as testemunhas disseram enquanto estávamos depondo. Ou seja, Testemunha. O convencimento dele ali era instantâneo. Instantâneo, ele não dava tempo, era o tipo do juiz que não dava tempo do Seito ir fazer uma visita a ele e fazer pedido, não, que ele já saía dali, ia embora e acabou-se, e o processo ficava ali, julgado. Ele ainda dizia no fim, alguém vai recorrer? Se não for, certifique logo aí o trânsito julgado. Era resolvido. Mas ele não queria processo em casa. Pai, mas voltando lá, aí o senhor primeiro entrou para trabalhar como escrevente. Foi. E aí já era aluno da faculdade. Já. E aí, em razão da incompatibilidade, não podia ser solicitador. E aí deixou de ser escrevente e foi trabalhar nos Correios. É Foi. assim? Eu fiz vários concursos para os Correios e passei num concurso que tinha muita vaga e eu acabei sendo chamado. Não tinha muito valor assim de posição, não. Mas o salário era melhor do que o salário que eu recebia. Como escrevente. Como escrevente. Era melhor. E outra coisa, consegui trabalhar de noite. Consegui trabalhar de noite. Já no segundo, na metade do terceiro ano da Faculdade de Direito. Era em 60 isso aí. Eu fui trabalhar de noite. Então, trabalhando de noite, eu começava às 18 horas e até amanhecer do dia. A menos que a Varig ou a VASP, que era que traziam as malas do correio, chegasse antes de 10 horas. Se chegasse antes de 10 horas, a gente podia chegar mais cedo em casa. Se não fosse, amanhecia o dia lá. Amanhecia o dia lá. Então eu tive... E depois, os inspetores, nos Correios tinha os inspetores. Os inspetores souberam que eu era acadêmico de Direito. Aí mandaram me chamar lá. Se você é acadêmico de Direito, disse, sou, sim, senhor. E se o senhor trabalhou no fórum? Isso foi.
Disse, então o senhor pode nos ajudar aqui na parte da administração, nos inquéritos administrativos. Ora, era no tempo da ditadura. Era cheio De de inquérito. coronel lá, de tenente-coronel, de capitão. Cada setor tinha um oficial do Exército. Tinha um capitão Renato, que era muito amigo da gente. Era o setor aéreo, era ele. Eu fui trabalhar no setor aéreo. Uhum. Então, o capitão Renato aqui assistia tudo. Lá vou eu trabalhar na Inspetoria Federal dos Correios e Telégrafos. Eu cometi uma bobeira, que eu vejo que às vezes a gente acerta quando fica calado. Fica calado, a gente acerta mais. Tinha um dos inspetores, ele era pintor. Pintor. Então, na entrada do correio, ele fez uma tela bem grande e colocou os correios no começo da vida dos correios, como se fosse um jumento, com 2 sacos enormes, um de um lado, outro do outro. Transportando carta. Transportando carta. E tinha DCT. Aí a estupidez minha foi essa. Eu disse, inspetor, o senhor botar DCT num quadro desse, DCT não existia nesse tempo, não. DCT é um departamento da ditadura do Getúlio para cá. Mas esse tempo que o senhor fez aí, era no tempo do Tiradentes. Eu já espalhei isso para todo canto. E agora? Eu disse, agora era muito bom que o senhor tomasse aí uma providência, porque alguém pode vir fazer essa crítica. Que historicamente o quadro está muito bonito, muito bem pintado, tem uma expressão muito assim chamativa, mas historicamente ela tem uma conturbação na confluência dos tempos. O tempo da pintura não é o tempo da realidade. O senhor sabe que aconteceu um evento semelhante a esse? Que tinha um dançarino russo chamado Nureyev, e ele foi representar um papel histórico, né? Então, nesse papel histórico, ninguém percebeu, na continuidade, ele apareceu em diversas cenas com relógio de pulso. Relógio de pulso não existia na época que ele estava representando. Aí perguntaram para ele, e o relógio de pulso? Aí ele respondeu, olha, quem vai ao cinema para assistir o Nureyev, lá vai olhar para o relógio de pulso. Pois é isso. E aí eu passei nos Correios por um período que foi muito, muito difícil por um lado e muito instrutivo pelo outro. Porque eu trabalhava na escrivania da assistência judiciária ao necessitado. E você hoje é defensor público federal, quer dizer, trabalha para pobre. O seu bisavô, Manuel Florencio Filho, o Foca tem o nome dele, foi o primeiro escrivão de pobre do município, talvez do Brasil, que aqui tinha a primeira escrivania privativa da assistência judiciária aos necessitados. Legal. Era ele o escrivão. É como se fosse. Nosso negócio é como se fosse um ciclo, né, filho? Uhum. É porque começou lá com o vovô Florencio, como o escrivão dos necessitados, depois o papai como escrevente do cartório dos necessitados, e agora tu, advogado para os necessitados. Verdade. É uma coisa engraçada. Está no destino da família, hein, Uma vô? tradução assim, porque o seu Manuel Florencio tratava bem tudo quanto era de pobre. E um cartório novo que fazia concorrência às 2 escrivanias que existiam antes, que era da Justiça Paga, que era o cartório Botelho, o primeiro cartório, e o cartório Ananias, que era o Pagos. Aí, no instante, a coisa multiplicou, ficou um inferno. Ficou um inferno, porque o pobre tendo questão de graça, advogado de graça, juiz de graça, a vida dele é brigar, discutir, todo mundo é uma Não, para a justiça. e tem outra coisa, desse país o que nunca faltou foi pobre, né? Pois é. Você E pode outra procurar coisa. em qualquer época do ano. Sim. Outra coisa, Qualquer e época tudo da ação de história. alimento. Ação de alimento.
A ação de alimentos sofreu várias, já tinha no Código Civil, mas sofreu várias mudanças. Várias mudanças. E o pessoal, as mulheres com os filhos pequenos iam para lá, entravam com ação de alimento e vinha a prisão do cara que não pagava a pensão. Era um inferno. Um inferno. Eu vinha dessa faina. Dessa turbulência profissional. E fui trabalhar nos Correios, no tempo da ditadura, na inspetoria. Sabe o que foi que aconteceu? Não, senhor. Abriram uma infinidade de inquéritos administrativos contra vários funcionários. Eu acho que eu trabalhei em mais de 1.000 inquéritos desses. Ah, Maria, uma perseguição ao servidor Era. brutal. Era o que tinha, porque naquele tempo tinha uma figura engraçada. O indivíduo que alcançasse dinheiro público, o chefe dele podia mandar prendê-lo administrativamente. A prisão administrativa. A prisão administrativa, ele era recolhido lá no Corpo de Bombeiro. Era recolhido e não tinha habeas corpus, não. Era recolhido lá. A gente tinha uma responsabilidade tremenda, porque o presidente do inquérito podia sugerir isso. É uma situação muito... Podia sugerir isso. Era uma coisa antipaticíssima. A gente tem que fazer uma coisa... Eu me lembro que ele não era bem um responsável, mas ele admitiu lá uma servidora que ela alcançou dinheiro público mesmo, respondendo por ele. Quando ele chegou, quando aí o inquérito foi aberto em cima do chefe. Me incomodou isso tremendamente. Eu cheguei para ele e disse, rapaz, vamos fazer o seguinte. Você toma um dinheiro emprestado em algum lugar e faz o recolhimento desse dinheiro, que pelo menos o prejuízo material do quantum não vai ter. Vai ter só a falta administrativa. Porque tu vai pegar mais de 90 dias de suspensão. E 90 dias de suspensão por demissão é a coisa mais fácil do mundo. Uhum. E ele fez. E salvou-se, né? Quer dizer, eu peguei essa experiência de inquérito administrativo. Depois, profissionalmente, isso me serviu de base, foi uma beleza. E o concurso para juiz? Bom, o concurso para juiz, quando eu trabalhava no cartório, depois fui para os Correios, eu fazia por mês, a maior dificuldade trabalhando como advogado, eu fazia por mês 65 mil cruzeiros por mês. Aí apareceu um concurso para juiz, era 204 mil. No final de 62, eu me formei no dia 31 de 12 de 62. Era 204 mil. 204 mil é uma fortuna, né? Para quem ganha 65, né? Aí eu me inscrevi. Mas antes eu disse para minha mulher, mãe dele, eu disse, você sabe que eu não vou fazer esse concurso, não? Porque eu vou ganhar 204 mil, mas o Estado atrasa 4 meses, eu vou ficar morando no interior, pedindo dinheiro emprestado a bodegueiro, eu não vou. Como é que eu vou sustentar a família? Não vou. Aí ela disse, se tu não for fazer, vão pensar que tu não vai fazer com medo de ser reprovado. Aí eu não gostei. Mexeu no brilho, hein, vô? Hã? Mexeu no seu brilho, não foi? Foi, não gostei. Eu disse, olha, tu que é minha mulher, diz uma desgraça dessa, imagine meus inimigos, o que eles não vão dizer, esse cabo é frouxo mesmo. Pois eu vou fazer só de capricho. Mas quando lançaram o edital, o concurso foi feito logo ou demorou para ser feita a primeira prova? É isso que eu vou dizer. O concurso abriu em 63, logo no começo. Eu não tinha nem 2 anos de formado, não tinha nenhum ano de formado. Mas o concurso só veio em 65. Quando o concurso chegou em 65, eu já estava ganhando, já estava ganhando mais de 1 milhão de cruzeiros por mês, e o salário do juiz era o mesmo, 204 mil. Eu me lembro de um desembargador que era meu amigo, muito sério,
uma cultura enorme e um comportamento moral ímpar. Quando ele soube que eu fiz o concurso, aí eu fui fazer o concurso. Como eu ia fazer o concurso só para poder limpar a boa imagem perante a minha própria mulher, né? Para não comer de ser reprovado, fui fazer o concurso. Aí eu só li a lei. A única coisa que eu li de compêndio fora do texto nu da lei foi medicina legal. Porque não tinha código de medicina legal. Então isso aí eu estudei pelo Flamínio Fávero, que era, me lembro, mas que era uma obra em 3 volumes. Flamínio Capa Fávero. verde, né? Hã? É da capa verde? É uma capa verde. Flamínio Fávero. Então eu estudei medicina legal. Mas o resto eu só estudei exclusivamente o texto da lei. Ele disse, ele não pode fazer pergunta para mim fora do texto da lei. É tanto que o Código de Processo Civil era o de 39. Era o de 39. E tinha um desembargador que era muito culto, e o pior que ele era compadre do Manuel Florencio, do meu sogro. Mas toda apelação minha que caía para a mão dele, eu perdia. O rapaz tem um compadrio bacana, viu? Não é? Um compadrio desse que, quando você não tá apanhando, tá levando uma sova, né? É. Então eu perdia, toda vez eu perdia. Aí eu disse, seu Manuel, disse para o seu Manuel Florencio, se cair apelação minha para esse desembargador, eu vou arguir a suspeição dele. Eu vou pegar todos os processos meus que ele já julgou. Eu ainda não tinha feito o concurso. Aí esse Manuel falou, rapaz, você não vai fazer uma coisa dessa não, como é meu compadre. Eu disse, você vai ver como eu faço. Porque ele não vai ficar me quebrando não, porque está me incomodando com os meus clientes. Fui fazer o concurso. Aí diga quem que fazia parte da banca examinadora. Ele. E tinha uma prova oral. A prova oral, e o que ele estava examinando? Estava examinando direito civil. Só que ele tinha vindo pela a linha do Ministério Público. Ele só entendia direito penal e processo penal. Aí ele foi pro testamento comigo. Aí perguntou quanto tipo de testamento eu conhecia, como era que fazia, como era que não fazia. Levou o tempo, no instante ele fazia o exame oral dos outros, o meu demorou. Aí eu disse, Bador, se o senhor quiser, o senhor pode perguntar qualquer coisa sobre direito civil, não tem problema não. Precisa ser só testamento, não. É porque testamento o senhor não vai me pegar, não. Aí ele disse, não precisa. Não precisa, estou satisfeito. Me deu 9, eu fui embora. A partir dessa data, nunca mais eu perdi um voto dele. Ele passou a respeitar Nunca a mais. intelectualidade. Ele entendeu que realmente eu estudava, comprava o livro e conhecia a lei. Isso para mim valeu muito. Valeu muito o direito administrativo. Lá dos Correios. Dos Correios. Porque o dos Correios trabalhava de noite. Começava às 6, 8 horas, e às vezes 6 horas da manhã a gente ainda estava lá, tomando depoimento pessoal. Eu me lembro que eu fui fazer uma investigação. Tem um prédio dos Correios ali perto da Praia de Iracema, não tem? Uhum. Aquele prédio foi feito no meu tempo. Então houve o edital e a concorrência. Todas as empresas construtoras que se propuseram a edificar. Tinha o edital tinha a dimensão das colunas. Sim, tinha especificações da toda obra. a especificação da construção. Aí eu examinei com critério. Um negócio muito chato, porque não era atribuição minha. Eu não ganhava 1 centavo por estar prestando um serviço jurídico a um departamento que não tinha assessoria jurídica. E pelo qual você tinha feito o concurso, né? Você foi aproveitado, chamado a essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Aí, examinei com todo o cuidado
e dei o ganho de causa, não a que ofereceu o menor preço. A que ofereceu um preço acima, não era muito, acima do menor preço. Aí o cara pegou e fez uma representação contra mim, na direção geral dos Correios e Telégrafos, que era no Rio de Janeiro. O Adroaldo Mesquita, me lembro mais, era o procurador-geral da República. E era um professor de Direito Administrativo, Adroaldo Mesquita. Aí eu estava no escritório, em frente, o escritório era o meu. Uhum. Era 285, na rua Floriano Peixoto, sala 40. Escritóriozinho velho, bem pequenininho, com um birô velho vagabundo, umas 5 cadeiras de madeira, uma desgraça. Mas no começo da vida tudo vale, né? Quando o capitão Renato chegou, rapaz, chegou aí uma representação contra você. Ora, naquele tempo, Isso era quase uma sentença de morte, né? era porque você era demitido mesmo, posto no olho da rua e acabou. Eu disse, rapaz, mas que diabo, por que foi que eu fiz? Eu disse, o parecer que você deu, houve um recurso e mandaram ouvir você. O processo está aí com tudo, aí o cara fez uma representação. Disse que o parecer que eu dei foi um parecer parcial, que eu facilitei a vida de outro, que ele ofereceu o menor preço. Ele disse, rapaz, vamos lá olhar. Fui lá olhar. Aí disse, o diretor era um tenente-coronel dos Correios. Eu disse, coronel, o senhor convida esse representante da empresa e que ele venha com os advogados dele, porque eu quero, na frente deles e do senhor, dizer as razões pelas quais eu dei esse parecer. Aí eles vieram. Eu disse, o senhor conhece bem o edital? Eu disse, conheço. Aqui diz coluna de 80 centímetros de comprimento por 40 de largura e 3 metros de altura, não é? Certo. Não foi o que o senhor botou? Coluna de 60 centímetros por 20 de largura e 2,5 metros de altura. Está de acordo com Com o edital? com o edital? Não está. O outro não foi o que fez, botou de acordo. Agora o senhor não botou. Isso aqui, coronel, o senhor devia mandar prender esse cara. Porque isso aqui é uma tentativa de estelionato. É 171 do Código Penal. Eu não vou mudar nada. E eu pedi no meu parecer que fossem instaurados 7 inquéritos policiais contra todos os que traficaram e que cometeram crime de falsificação ideológica, uso de documento falso, estelionato e crime de quadrilha. E sugeri que o meu parecer fosse levado ao doutor Adroaldo Mesquita. Aí mandaram o processo lá na administração geral, para o Adroaldo Mesquita. Ele deu um parecer, para mim foi um orgulho. Elogiou tremendamente e disse: o parecer da assessoria jurídica dos Correios do Ceará está absolutamente correto. A minha opinião é que sejam instaurados todos os 7 inquéritos que ele pediu. Pronto. Aí eu fiquei de peito lavado. Então, isso aí me serviu. Uhum. Isso aí me serviu porque, na prática da vida, eu ganhei muito dinheiro com questões de natureza administrativa, porque tinha experiência de trabalhar em inquérito administrativo. Mas qual foi o resultado do concurso, vô, de juiz? Aí, o resultado do concurso de juiz, eu me lembro mais que muitos chegaram até desembargador. Eu fiz o concurso de juiz pro forma, porque Sim, mas qual foi o resultado? o resultado é que eu tirei o primeiro lugar. Ah, bom. Tirei o primeiro lugar, E não assumiu? fui nomeado. Fui nomeado juiz. Primeiro o tribunal me prestigiou. Estava vago Pacuti, que era o mais perto. Mas aí tinha um colega meu que tinha trabalhado na auditoria militar, tinha muito prestígio e foi nomeado para Pacuti. A gente entrava em 3 listas.
entre Pacuti, Boa Viagem e Heriotaba. Aí, Boa Viagem, a política me tomou, foi outro nomeado para lá. Aí só sobrou a mim o Heriotaba. Então eu fui nomeado juiz de Heriotaba. Só que quando eu recebi a nomeação, assinado pelo Gentil Barreiro e pelo Vigílio Tava, o título de nomeação, ainda hoje eu tenho lá em casa. O título de nomeação. Aí o Silveira disse, Silveira é que você conhece. Conheço. Pois bem, ele tinha um irmão dele que era o Padre Expedito. Era o vigário de Heriotaba. Mas só que Heriotaba, o nome antes era Santa Cruz. Aí depois mudaram o nome para Heriotaba. Aí ele fez um sermão dizendo para o povo, vocês estão escrevendo as cartas e estão botando aqui no verso que o endereço de vocês é em Santa Cruz. Você não sabe que a igreja modificou isso? Que não é Santa Cruz, o nome agora da cidade é Heriotaba. Aí o Silveira me disse, rapaz, acabou, lá foi se confessar, disse, pelo sinal da Heriotaba, ele disse, tem vergonha. Quer dizer, aí eu fiquei complexado com a nomeação e não fui. Não fui, mas não foi por outra razão. Eu podia até ter ido. Muitos colegas chegaram até desembargador. Eu ganhava, já estava ganhando mais de 1 milhão por mês de cruzeiro e o salário continuava dos 204 mil. E o governador atrasava de 4 meses sem pagar. O judiciário era completamente dependente do Poder Executivo. Judiciário, tem uma coisa curiosa aí. O judiciário não tinha independência de uma resma de papel, de eu comprar uma resma de papel. A minha passagem depois pela Secretaria de Segurança foi que me trouxe uma outra luz para a minha vida profissional e para a própria justiça. Porque você precisava de uma resma de papel, tinha que solicitar ao secretário de Segurança a resma de papel. Não, de segurança não, não é secretário da Fazenda, não? Hã? Era o secretário da Fazenda, não? Era o secretário da Fazenda. Era o secretário da Fazenda que você tinha que pedir. Mas o tempo que eu estive na Secretaria de Segurança foi que me deu a luz. Que lá tinha um FESPEC, Fundo Especial de Polícia, que era carteira de identidade, atestado. Alvará de funcionamento das coisas, né? Porte de arma, tudo você pagava aquelas pequenas taxas. Taxas misérrimas. Mas era um fundo da polícia. Fundo da polícia. Só que esse fundo, depois foi que eu soube. Eu disse, negócio de fundo é isso aí. Cadê esse dinheiro? Aí o tesoureiro disse, doutor, esse dinheiro aí a Secretaria da Fazenda passa a mão e não deixa ninguém pegar. Eu disse, pois esse daí meu ele vai entregar. Que eu vou na reunião que houver do secretário com o governador, eu vou dizer. Eu vou dizer que ele não pode lançar mão de um fundo de serviço que a polícia está fazendo. Porque eu preciso de comprar as coisas, fazer uma reforma de uma delegacia. Aí, tributariamente, isso tinha natureza de taxa, né? E sendo taxa, taxa. Tinha que ser para cobrir um serviço específico. Pois é. Então, isso aí serviu para quê? Para criar o Fermojur. Para criar o Fermojur. Aí eu fui o Fermojur. Fui ao Fermojur, que tinha as custas do processo, tinha uma coisa de coisa. Fermojur não tinha nem esse nome. Eu fui primeiro a um desembargador. Depois que eu saí, fui ao desembargador. Levar ele a ideia. Aí ele me recebeu em pé, me tratou muito bem. Aí disse, rapaz, eles não vão me meter nisso não. Que isso é uma confusão danada. E a gente vai precisar fazer prestação de conta. E se meter, e não vai dar certo, eu não vou fazer isso. Eu disse, puxa, rapaz. Eu disse, mas não faça uma coisa dessa, vocês não têm dinheiro para comprar papel.
capa do a gente fica botando folha de papel amasso como capa de processo, desembargador. Nós estamos trabalhando no cartório dos pobres, botando folha, a capa do processo era uma folha de papel amasso. Escrevia com a mão. Aí ele não quis. Aí outro desembargador assumiu, porque esse tempo o mandato do desembargador era só 1 ano. Uhum. Aí assumiu outro. Quando eu assumi o outro se levantou da cadeira dele, parece que fizeram fatirar debaixo dele. Ele pinotou no meio da sala. Disse, você tá doido? Eu vou me meter em uma coisa dessa? Não vou. Isso é o tribunal não pode estar mexendo com dinheiro. Eu disse, desembargador, você não está mexendo com dinheiro de ninguém, não. É dinheiro que a própria justiça recolhe. Ela tem que ter uma autonomia para não estar tomando a benção do secretário da Fazenda. Toda vez você tem que ficar genuflexo pedindo a ele para mandar. Não aceitou. Aí veio outro desembargador. É o terceiro da fila. Terceiro da fila. Aí esse terceiro desembargador disse, Feliciano, eu acho a ideia um espetáculo isso aí. Mas, você sabe, a gente negociar com dinheiro, ter dinheiro no tribunal, a gente vai ter que mudar uma estrutura do tribunal, criar um organismo para isso. E se o mandato da gente é só 1 ano, isso acaba, não dá certo, não fez. Aí assumiu o Cássio Facundo. Uhum. Só que o Cássio Facundo tinha sido escrevente, como eu, ele no crime e eu no civil. Eu trabalhava no cartório da Assistência Judiciária nesse estado e ele era funcionário do cartório criminal. No final do dia, o escrivão dizia assim, agora vocês vão deixar esses processos concluídos na casa do juiz aqui perto. Aí lá vai eu e ele, um monte de processo do ombro, nós nunca recebemos R$1. E eu deixar na casa do desembargador Zé Maria de Queiroz, Mário Peixoto delegado, ia deixar. Aí quando eu disse a ele bateu assim com o dedo e disse, você sabe que eu tenho coragem? Eu disse, você tem mesmo? Você tem. Me faça um esboço. Eu fiz. Eu disse, agora eu vou lhe dizer uma coisa, se você quiser fazer isso, mesmo, você vai ter que consultar o tribunal, você tem que requisitar 2 funcionárias da Secretaria de Administração, que elas preparam o projeto de lei, o decreto que regulamenta e a forma de se executar. O senhor requisita essas moças para cá e deixa que elas façam o serviço, o senhor vai ver. Aí foi o tempo que terminou o mandato do Cássio Facundo, o Zé Maria de Mello entrou. Aí eu disse isso a ele, né? Aí ele disse, Zé Maria, eu disse, mas se eu precisar de você, qualquer hora eu posso ligar? Pode. Pode, qualquer hora você pode ligar. Um dia eu ia chegando ao fórum, quando eu disse ao nonato que era embaixo, na portaria, disse, tá, um telefonema aqui do desembargador para ti. Aí eu atendi e disse, Zé, vem aqui ligeiro, que eu preciso conversar contigo. Aí eu fui ao Tribunal de Justiça. Ali na Barão do Rio Branco ou lá já no Cambeba? Já era no Cambeba. Eu fui. Cheguei lá e disse, olha, o negócio vai dar certo. Agora só que o governador disse que a conta desse fundo aí, dessas custas, é muito dinheiro. Ele disse que sanciona a lei se o tribunal permitir que a metade desse dinheiro ele também possa gastar. Eu disse, rapaz, mas isso não é uma coisa de homem sério. Isso não é uma coisa de homem sério, não. Você devia até denunciar desse cara. Eu disse, mas se eu denunciar, nós vamos perder o prestígio com o governador. E não saía a lei. E aí ele não sanciona. Aí foi feito isso. O fundo de polícia. E no dia que foi inaugurado o prédio do fórum, aqui, esse fórum que está aí. Fórum Novo. Fórum Novo. Zé Maria, no discurso dele, ele disse no discurso dele que o prédio terminou porque o advogado José Feliciano de Carvalho tinha sido o responsável pela criação do FEMOJU.
Bom, vamos dar uma parada agora para uma parada técnica. Eu vou me despedir de vocês, vou deixar vocês mais à vontade, porque por enquanto meu filho está falando mais do que candidato a vereador. Se você prestar atenção, o silêncio dele é tonitruante. Então vamos dar uma parada, fiquem bem. Aí Eu você me vou deixou sair. ficar com essa loquacidade própria do advogado que fala muito, né? Não tem loquacidade de advogado que fale muito. O que existe é a história que precisa ser contada.